Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Para mim é um grande prazer poder estar novamente com vocês, para juntos compartilharmos a palavra do Senhor, nos alegrarmos um pouco, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quero compartilhar com você uma mensagem bem interessante neste momento. Eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso de número 1. Amém? Isso. Depois de lermos, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar bastante o texto, explorar bastante o texto. Nos diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo que chegando a ti a carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a tua voz. Fala conosco, Senhor. Não o que queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco o que nós precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Amém. Quero trabalhar uma visão com você, que Deus tem sempre mais. A própria Bíblia nos diz isso, que Deus tem infinitamente mais a nos dar do que pedimos ou isso. Só que vamos olhar a trajetória. Nós estamos num culto de vitória, então a ênfase é essa. E vamos olhar para um homem extremamente vitorioso, um indivíduo chamado Naamã, primeiro ministro da guerra da Síria, o exército mais poderoso da época, segundo homem da Síria, só estava abaixo do rei, comandante, perito na arte da guerra. Inclusive o texto diz que o Senhor dera vitória à Síria através de Naamã. E quando a Bíblia diz Senhor, está aqui registrado no versículo de número 1, no finalzinho, é Senhor com letra maiúscula, o que nos diz que Deus era com ele, mesmo ele sendo um estrangeiro, um sírio. Deus era com Naamã. Naamã, um homem vencedor, próspero, é verdade, rico, provavelmente, primeiro-ministro, um cara fantástico, casado com uma mulher que também devia ser uma mulher legal. A vida toda certinha, tudo direitinho, tudo ajustadinho, tinha tudo para ser um homem plenamente feliz, bem sucedido financeiramente, bem casado, é ou não é? E um homem vitorioso na sua vida profissional, na arte da guerra, acostumado a vencer os inimigos pela força do seu exército, de sua estratégia. Só que esse tal de Naamã tem um problema muito grave. Ele tem uma doença degenerativa chamada lepra.
que ia tirando a sua sensibilidade, que ia deixando Naamã, né, morrendo devagarzinho. E não tinha nada de errado, porque ninguém tem pressa de morrer. É ou não é verdade? Mas pare para pensar. Esse camarada está vendo a morte, a carne dele está perdendo a sensibilidade a cada dia. E apesar de ser um homem extremamente bem sucedido, não consegue ser feliz. Não consegue. Porque sabe que a morte está de olho nele. Tudo bem que todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. A qualquer momento podem gritar: 322 é tu. E se for você, foi um prazer ter estado contigo. Que Deus te abençoe, porque ninguém tem prazo de validade. Não. Mas um homem não conseguia ser feliz plenamente nessa circunstância, leproso. Ganhava dos inimigos, mas não conseguia ganhar a guerra contra a doença. Está, né, o levando à morte. Imagina Naamã olhando: puxa, eu posso derrotar a tal nação, é só eu estar afim, levo minhas tropas, os MiG-29, só a força bélica da Síria, mas eu não tenho condições de ganhar dessa lepra. Puxa vida. Só que numa das investidas das batalhas contra Israel, Naamã, sem querer, não tinha noção do que estava fazendo, pega uma garotinha, que eu não sei nem o nome dela, uma menininha novinha, e leva essa garota como escrava para trabalhar onde? Dentro da sua casa. Olha bem, pega esta menina contra a vontade dela, uma garotinha nova, estava a fim de ficar lá em Israel, e leva a garotinha para morar na casa dele. A garotinha não queria, gente. Primeiro porque era longe da casa dela. Segundo porque era a casa de um leproso, e as normas sanitárias de Israel eram rigorosíssimas. É ou não é? Rigorosíssima com esse negócio de lepra. Tinha que viver numa cidade, o negócio era complicadérrimo. E a garotinha morava na casa do leproso, sem querer. Só que quando Naamã leva essa garotinha para morar na sua casa, ele não sabe, mas a garotinha vem da linhagem do povo de Deus. No coração daquela menina, na mente daquela menina, está a presença de um Deus todo que Naamã não conhecia. E Deus conhecia Naamã, até ajudou ele sem ele saber. Mas Naamã não conhecia a Deus. Quando Naamã leva a garotinha vem com a palavra de Deus. E onde a palavra de Deus entra, o milagre vem logo atrás. É ou não é verdade? A garotinha veio para morar na casa do Naamã e trabalhar com quem? Com a mulher dele. A garotinha tinha tudo para ter o coração azedo. É ou não é? Virou escrava, trabalhando na casa do homem que liderou a invasão contra a sua terra natal. Talvez até matou algum dos seus parentes. E ela tinha lá coração azedo. Podia, não podia? Pensar assim também, esse miserável é leproso, não é à toa. Deus também não dá asa à cobra. Rico, bem casado, bem feito também essa lepra. Porque muitas vezes as crises podem azedar o nosso coração. Aquela garotinha não estava onde ela queria, mas ela estava onde Deus queria que ela estivesse. E você precisa entender que muitas vezes Deus vai te levar para um local que você não está afim de ir. Esse dia eu fui pregar numa igreja que eu confesso a vocês, foi o senhor queria que eu viesse aqui mesmo? Fala sério comigo. Pensa num negócio desorganizado. O cara que deu uma palavra introdutória não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. Falei, hoje o negócio está difícil nesse negócio aqui. Mas eu descobri que nem sempre nós vamos estar onde queremos, porque nós não somos dono de nossa vida, nós temos um Senhor que comanda. E quando Deus te levar para onde você não quer ir, não deixe o seu coração azedar, não deixe o ambiente mudar a sua história.
É ou não é? Mude você a história do ambiente onde você está inserido. A garotinha está lá, olhando para Naamã, esse leproso, imagine, lavando a roupa do Naamã, servindo a comida, com medo, coitadinha, novinha. E ela começou a falar para a mulher do Naamã: aí, ó, minha senhora, vou falar uma coisa para a senhora. Se o Naamã, meu senhor, for lá em Samaria, tem um profeta lá que é fantástico, ele cura ele. Gente, a menina está lá como escravo, não era melhor orar por Deus Todo-Poderoso que ela conhece? Senhor, mata ele. Tem medo dele? Poxa, mata, poxa. Não, ela ora para Deus curar. E a garotinha começa a falar para a mulher do Naamã: ô, minha senhora, vou falar aqui, lá em Samaria, grava-se, Samaria, tem um profeta lá baixinho, gordinho, calvo, chamado Eliseu, o cara é fera, ele cura Naamã. Mas quanto valia a palavra de uma mulher nessa época? Se fosse estrangeira, se fosse novinha, a menina está na rabeira da cadeia alimentar. A palavra dela não valia nada. Só que palavra só não vale quando não tem testemunho. Porque quando palavra é precedida por um testemunho de vida, ela começa a ter peso. A garotinha não só falava que Deus era poderoso, ela vivia um Deus poderoso na sua história. A patroa devia olhar para a menina e falar: essa menina é fantástica, hein, rapaz? Novinha, trabalha pra caramba, nem joga o lixo para baixo do tapete, não reclama, veja essa menina fazendo suas orações, é ou não é? Porque o testemunho é que vale, palavras valem muito pouco. A Bíblia até nos diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes, não apenas falar, não apenas reproduzir. A menina está lá falando com quem? Com a mulher do Naamã, que nem a Naamã ela tinha acesso, e também provavelmente tinha medo. A mulher não tinha jeito, tinha que dormir com ele. Ela devia conhecer o Deus Todo-Poderoso, essa mulher. E aí então a garotinha só, ô, minha senhora, olha lá em Samaria, devagarzinho. A mulher começou a falar assim: essa garotinha pode ter razão. Eu acredito, é uma menina boa, idônea, com testemunho legal. Não é? Nem fica aí namorando escondido. Uma menina santa. Essa menina, a fé da palavra, olha bem, a fé da menina vai entrando na mulher do Naamã. E a mulher começa, eles deviam ter muitas perguntas para fazer. Primeiro, se Deus fosse o Deus de Israel, por que Israel perdeu a batalha contra a Síria? Era uma pergunta bem plausível. É ou não é verdade? Mas o testemunho da menina passava por cima dessa circunstância. E a menina está lá: minha senhora. Aí sabe como é que é a mulher, né? A fé contagiou, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo... E essa menina é a representação do Evangelho. Quando você abre as portas de sua casa para o Evangelho entrar, você pode acreditar que a transformação é inevitável. Amém? Olhe bem, aquela garotinha entra com a palavra na casa de Naamã, e a palavra já impregnou a mulher do Naamã. Aí sabe como é que é a mulher, né? Toda igual. O marido chega em casa, eu imagino, na hora de dormir, a mulher do Naamã disse assim: Naamãzinho, filho, a garotinha que trabalha aqui em casa falou comigo para me falar com você que lá em Samaria tem um cara bom que pode curar você, Naamã. Seria uma beleza. Já imaginou, Naamã, você curadinho? Nossa vida seria outra, menino. Vai lá. Imagina Naamã. Não acredito nisso, não. Mas nada como um dia após o outro. No dia seguinte, chega ele em casa, quem é que está lá? A mulher. Na hora de dormir, vamos começar, Naamã. Naamã falava o quê? Ela falou: não sei, mas eu queria falar. Mulher é tudo igual, é assim mesmo.
E aí a mulher falava: Naamã, a menina falou comigo de novo, Naamã. Essa menininha é fera, Naamã. Naamã diz: gente, é muito longe aqui de Damasco até Samaria. Lá não tem telefone. Eliseu não tem site. Dá para falar com alguém no MSN, vizinho dele, para saber se ele é gold, é ou não é verdade? Se dá para confiar, é ou não? Mas a mulher vai falando: Naamãzinho, Naamãzinho, a garotinha falou comigo para me falar contigo. Sabe o que aconteceu? A lepra de Naamã não pegou na garotinha, mas a fé da garotinha capturou Naamã. Naamã começou a acreditar. Essa garotinha dá para confiar. Vamos conversar com ele. Ele deve ter conversado com a garota. Menino, fala aí, como é que é esse baixinho, gordinho, calvo? Não, ele é fera. O cara é fera, o tal Eliseu, lá em Samaria. Aí o que aconteceu? Naamã foi falar com o rei. Note que a conversa anda. Aí Naamã chegou para o rei e disse: seu rei, ó majestade, a garotinha falou com minha mulher que falou contigo para eu falar com o senhor. Olha como é que o negócio vai andando. Olha, evangelho é como um vírus, ele vai infectando as pessoas. Você só vê como os sintomas aparecem. E mandou falar comigo, que falou com o senhor, que lá em Samaria tem um cara fera. Primeira pergunta do rei: ô meu filho, a viagem é cara. Não. Vamos gastar quantas ferraduras para chegar até lá? Mas seu negócio, tem certeza? Dá para confiar na garotinha? Naamã deve ter falado: a garotinha é joia, poxa. E até porque é a única esperança que eu... Vamos lá. O rei falou assim: então vou escrever uma carta para você, autorizando você aí. Você leva ouro à vontade, prata à vontade e umas vestes também dessa sensacional. E dá um pulinho. Entrega o rei e manda o rei ler. Naamã juntou sua comitiva toda e foi para Samaria. Chegando em Samaria, ele vai no palácio onde estava o rei. Entregou a carta para o rei. Quando o rei abriu a carta, que ele leu, o rei ficou desesperado. A carta dizia: ô rei, eu, o rei da Síria, estou avisando para tu. Aí está meu servo Naamã. Ou você cura, ou você cura. Senão eu entro aí e rebento vocês de novo. Eu estou nervoso. Quando o rei ouviu isso, a primeira coisa que ele fez, rasgou as vestes. Ficou pelado. Desespero. O rei já rasgou a roupa e dizia: agora quem poderá me defender? Ela... Olha que coisa sensacional. Pare para pensar. Olha só o desespero. Um homem de Deus, o líder do povo de Deus desesperado, ficou peladão. O rei. Eu imagino Naamã olhando aquilo. O primeiro-ministro da guerra, quando entregou a carta, o cara: eu não posso fazer nada por... O que é que Naamã pensou? Vou arrebentar aquela garotinha. Meu irmão, a hora que eu chegar em casa, que a miserável me paga. Eu imagino a frustração de Naamã. A menina, ele está lá por causa da palavra da garotinha. E agora o rei diz que não pode fazer. Eu imagino ele desesperado. Amém? Quem mandou vir aqui? Aí ela me paga. Botar ela no tronco. A hora que eu chegar. Aí, quem é que descobriu que o fato, porque o fato, sabe como é que é? Coisa ruim. Anda rápido. Mal o rei rasgou a roupa, a notícia já chegou na casa do Eliseu. E não tinha telefone, não tinha nada. Olha que fofoca, é um troço. Por isso que Jesus gostava de fofoqueiro. Que era a mídia da época. Ele precisava divulgar seu ministério, só tinha 3 anos para fazer isso. Você vê que quando ele curava alguém, ele falava uma frase mágica no mundo fofoqueiro: vá e não conte para ninguém. Fala isso para os outros para você ver. Seu negócio não vira notícia em primeira mão. E agora a notícia, volte aqui rapidinho. A notícia já chegou na casa do Eliseu. Eliseu, homem sério, mandou seu porta-voz.
né? Mandar um recado. Sabe por que Naamã se frustrou? Porque a menina disse o quê? Vá se encontrar com quem? Com o profeta. Ele foi se encontrar com quem? Preste atenção, a menina representa o evangelho. E o evangelho aponta para uma pessoa, Deus. E todas as vezes que você for procurar solução em outro lugar que não seja Deus, você vai se decepcionar. Nunca perca o foco, é Deus. Ah, mas e Jesus? Já vou falar dele mais à frente. Mas quem é que nos deu Jesus? Deus. Deus seu único? É assim que funciona, vamos respeitar a hierarquia. Deus. Você quer confiar na igreja? Confia na igreja. Confia no pastor. Confia. A igreja tinha tudo para dar errado, gente. Ex-viciado, ex-traficante, ex-prostituta, ex-homicida, ex-mentiroso, tinha que tirar esse negócio de Vitória em Cristo e botar Bangu 1. É ou não é verdade? O que faz a igreja dar certo é o poder do Espírito Santo. Amém? Transformando e restaurando as pessoas. Vai confiar onde não deve, você vai ficar decepcionado. Esse dia uma irmã falou comigo, eu vou embora dessa igreja. Lá da igreja. Falei, vai embora por quê? Está nervosinha? Ela falou, estou falando sério, não estou brincando não, hein? Falei, minha filha, é melhor a senhora ficar aqui, lá fora tem clamor e ranger de dente, e se não tiver dente vai ranger gengiva, mas vai ranger o cachapa é quente. Ela falou assim, mas a irmã é fofoqueira. Eu falei, o que aconteceu? Eu já sabia. Eu fiquei quieto, que é para não... Diz que quando a pessoa está contando algo, a gente não deve interromper. Eu contei um segredo para a irmã, ela contou para todos. Sabe o que ela contou para a irmã? Ela teve coragem de contar para a irmã. Vê se secou de contar. Ela contou para a irmã que o marido dela estava fraquinho. Sabe o que ela disse depois de falar isso? Não conta para ninguém. Virou notícia na igreja. O irmão chegava, todo mundo olhava e dizia, ó o fraquinho. Aí, até eu pensava isso. Eu não falava, mas pensava. E aí então, eu olhei para ela e disse assim, minha senhora, vamos fazer uma reconstituição do crime? E ela disse, como é que é isso? Eu falei, é simples, vamos voltar à cena. Quem foi que contou para essa mulher língua de trapo, fofoqueira, sem vergonha? Ela disse, fui eu. Eu falei, então, língua de trapo, fofoqueira e sem vergonha, Aí ela olhou para mim e disse, eu? Eu falei, eu nem precisei responder, né, minha senhora? Falei, é melhor só. Aí ela foi embora. As pessoas confiam em lugar que não é para depositar confiança. Fica esperando da igreja, fica esperando do pastor, dos diáconos, da liderança, dos ministros, do pregador. Nossa vida não pode estar nas mãos de um homem. Nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. E a Bíblia aponta para ele, porque Deus jamais nos desaponta. Amém? Por isso que Naamã ficou desapontado, foi para o lugar errado. Mas aí o Eliseu mandou chamar. Manda falar para o peladão aí, para falar para o leproso, dá um pulinho aqui em casa. Vocês vão saber que a chapa aqui é quente. Aí eu imagino Naamã pensando, é mesmo, gente? A menina não mandou eu ir no rei. Ela mandou eu ir no... Esse cara aí, é ele, eu que vim no lugar errado. Sou burro. Juntou a comitiva dele, só camelão sensacional, e foi para a casa de Eliseu. Chegou na porta da casa de Eliseu, bateu palma. Sou Eliseu. Aí Geazi foi atender o rapazinho. Quando o rapaz olhou, só camelão, 4 portas, top de linha, ar-condicionado, aquela riqueza toda. O garoto saiu, foi para Eliseu e disse, Senhor, tem um homem aí, poderosíssimo, tem que ver os camelos dele. Ouro pra caramba, prata, tem muita gente com ele. Não, Eliseu, o que disse? Fala para ele dar um pulinho no Jordão e dar 7 mergulhaços lá.
Eu imagino Geazi, como é que eu vou falar isso com o homem, gente? E foi ele que chamou para o homem vir aqui. Que falta de respeito, você chama alguém para ir na sua casa e nem atende. Eu imagino Geazi abrindo a porta, olhando para Naamã está lá. Aí Geazi falou, vim falar um negócio com o senhor aqui. Acho que o senhor não vai gostar não. Ó, meu senhor falou para o senhor ir tomar banho. Foi ou não foi? Literalmente isso. E não foi um banho, foi 7. Quando Naamã ouviu isso, gente, o homem irou. E a primeira coisa que ele pensou, eu vou arrebentar aquela garotinha. Não, agora não tem mais jeito, agora é a última vez. Agora eu tô por aqui com essa garotinha. Agora eu pego essa garotinha. Tomar banho. Eu pensei, olha o que disse Naamã. Eu pensei que ele iria sair, ia invocar o nome do seu Deus, botar a mão sobre a minha lepra e orar, e eu ia ficar. O cara fazendo plano para Deus agir. Deus é obrigado a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser, então que se frustre os nossos. Cheio de planinho, vai ser assim. Vai com essa ideia. Dobra seu joelho e já fala, Senhor, deixa eu fazer logo a sua vontade, que o caminho é mais curto. E a menor distância entre 2 pontos é uma reta. É por ela que eu quero ir. Naamã ficou nervoso, disse, eu vou embora. Pegar aquela garotinha e vou arrebentar ela. Aí os amigos de Naamã, olha porque é bom você andar em boa companhia. Falou, Naamã, filho, nós já estamos aqui mesmo, menino. Mas o Rio Jordão era sujo. Naamã disse que as águas lá de Damasco são melhores. Então vai lá e toma banho, velha. Hoje a igreja parece que está suja, parece, as pessoas olham para a igreja, parece, mau testemunho, mas vai fazer o quê, filho? Igreja não é lugar de perfeição, igreja é lugar de aperfeiçoamento, é assim que funciona. Naamã ficou nervoso, não vou tomar banho. Aí os caras falaram, Naamã, caiu aqui, filho, vem cá. O cara mandasse você plantar a bananeira em cima de uma bola, em cima da montanha, você não ia? Se ele mandasse você fazer um negócio difícil, você não ia fazer? Assoviar e chupar cana ao mesmo tempo? Agora só porque ele falou, dá um pulinho ali, dá 7 mergulhos, tu não vai? Vamos lá, Naamã, força, Naamã. Eu gosto desses amigos, porque para mim eles representam o Espírito Santo, que está ao nosso lado dizendo, desanima não, miserável, vai adiante. Sua vitória está lá na frente, vai embora. Você não está vendo, mas ela está lá, é ou não é? Vai, olha, tem esperança no seu coração. E Naamã pensou, já que eu estou aqui mesmo, né, gente? O que custa dar um mergulhaço lá? 1 não, 7. Naamã foi lá, olhou pro rio, sujo. Ficou só de cueca. E não é de hoje que tem gente sem vergonha que gosta de encarnar. Devia estar olhando assim, a hora que eu chegar em Damasco, vou bem falar que eu vim Naamã de cueca. Ridículo isso. Tomar banho nesse rio sujo, não vai acontecer nada. E Naamã, coitado, a última esperança dele, primeiro mergulhinho, o que aconteceu? Nada. Se ainda fosse uma cura paulatina, gradativa, mas o primeiro milagre não aconteceu nada. Puxa. Naamã deve ter olhado e disse, eu pego aquela menina. Aí ela não me escapa. Me fazer passar por esse ridículo, eu arrebento essa garota. Segundo mergulho, levantou. Tem alguma cura aí, gente? Tem nada não. Para Naamã, cada mergulho que ele dava, ele ficava mais longe do seu milagre. Para Deus, cada tentativa de Naamã aproximava Naamã de uma vitória que ele sempre sonhou alcançar. Que seu exército não teria condições de lhe oferecer. Terceiro mergulho,
Nada acontece. Imagina a garotinha passando na mente dele. 6º mergulho. Agora ou nunca. Nada. Agora o último, hein, gente? Fecha os olhos aí. É o último, é o último. Ele falou quanto? Ele falou quanto, gente? 7, 7. Cala a boca, por que ele não deu os 7 de uma vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabava com esse tormento. Não. E é um general, tem que obedecer. Conhece as normas. Não é? E agora, 7º mergulho. Naaman. Quando Naaman levantou, que ele olhou, curadinho. Naaman pensou o quê? Sempre acreditei naquela garotinha. Eu nunca duvidei daquela garotinha. Nunca me passou pela cabeça aquela garotinha. Eu tinha certeza que ia dar certo. Não é? Agora Naaman está curado. Não é? Isso. E ele volta para a casa de quem? Do Eliseu. Chegou lá. Sou Eliseu. Aí quem é que sai? Eliseu. Da primeira vez, Eliseu não recebe Naaman, porque a menina representa o Evangelho. Eliseu representa Deus. Os amigos de Naaman representam, e o Rio Jordão representa Jesus. E a Bíblia diz que Deus não recebe ninguém sem que essa pessoa primeiro não passe por Jesus. Naaman passou, agora está autorizado a entrar. Quem é que chegou lá? Eliseu, baixinho, gordinho, calvo. Naaman olhou e falou assim: o senhor é fera, hein? Curar naquele rio sujo. É porque eu confiei na garotinha. Olhe bem. Naaman diz: eu queria dar alguns presentes ao senhor. Eu sou um homem muito rico. E Eliseu poderia aceitar, até porque acredito estava precisando. Porque dinheiro nunca é demais. Imagina aquele ouro todo, gente. Não é? Só que me parece que Naaman está querendo comprar a bênção. E Deus conhece muito mais do que a aparência. Naaman está achando que pode resolver as coisas com dinheiro, é fácil. Eu chego aqui, você me abençoa, toma aqui, eu não te devo nada. Eu paguei pelo que recebi. Quando Naaman diz: eu quero te dar tudo isso, Eliseu disse: eu não quero nada seu, não fiz nada. Só mandei você dar um pulinho lá no Jordão. Quer dar algum presente? Dá para o Jordão. Joga tudo lá dentro. Eu imagino Naaman impactado. Era uma fortuna, gente. Uma fortuna. Não é? E nós, como terra fértil, não é comum recusarmos semente. Terra não recusa semente. Mas era um caso especial. Naaman disse: eu não quero. Eliseu disse: eu não quero o seu dinheiro, meu filho. Pega o seu dinheiro e o senhor vá embora. Naaman então olhou para Eliseu e disse assim: moço, o senhor me dê condições de carregar 2 mulas dessas que eu trouxe aqui, cheio de terra desse local, porque eu estou pretendendo ir para Damasco e construir um altar lá em Damasco, porque a partir de hoje, moço, eu não adoro a nenhum outro Deus, senão o Deus que eu conheci aqui. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Ele foi buscar a cura para o seu corpo, mas a Bíblia diz que Deus tem mais. Ele não sabia o que estava esperando. Deus já dera livramento a Síria através de suas mãos. Quem mandou a garotinha? Ela foi por acaso? Não.
uma menina comprometida para a casa de Naamã, para trazer esperança, expectativa. Porque se tem uma coisa que Deus deseja, é nos trazer uma felicidade plena, uma satisfação completa. E agora Naamã disse: o Senhor deixa eu levar, porque se eu tiver que entrar no templo do Deus do meu rei e me dobrar, eu posso até entrar, porque Ele está mandando, e eu tenho que obedecer, mas o meu coração nunca mais se inclina, nem se relaciona com outro Deus, senão o Deus de Israel, moço. Note que Naamã foi buscar a cura, e Deus tinha para ele muito mais do que ele podia imaginar. Eu não sei o que você precisa, e o que você precisa Deus tem a te oferecer. Nós estamos num culto de vitória, onde cada um tem as suas necessidades. Ele é poderoso para fazer, é verdade, mas muito mais do que nos oferecer uma bênção, muito mais do que nos dar algo que estamos precisando. Que preste atenção, você precisa de um carro, tá certo, Deus abre as portas e você ganha um carro. Qual a diferença que esse carro vai fazer na sua vida daqui a 200 anos? Qual? Você precisa de uma casa? Tá bom, Deus te dá uma casa. Qual a diferença que essa casa vai fazer para você daqui a 200 anos? Nenhuma. Você precisa de uma porta de emprego? O emprego não vai fazer a diferença para você daqui a 200 anos. Mas tem uma coisa que você pode decidir aqui, que pode agir na sua vida para a eternidade, e ela está condicionada não aos bens que o ferrugem, a traça ou o ladrão pode roubar, pode deteriorar. É uma proposta de vida eterna. O alerta de hoje é para nós não irmos para os lugares errados e criarmos falsas expectativas em torno de coisas que não deveríamos acreditar. O alerta é olharmos para Deus nessa trajetória e acreditarmos que Ele pode nos dar mais do que precisamos, mais do que imaginamos. O que você precisa, Ele tem. Mas nunca perca o foco, que a única coisa que vai fazer a diferença daqui a 200 anos para você está condicionada à sua alma, não seu corpo físico. Por isso coloque isso no seu coração. Você veio buscar, Deus pode fazer e faz, meu irmão. Como Ele vai fazer, eu não sei. Já falei isso aqui uma vez, mas quero deixar registrado. O cara falou, estava indeciso se fazia o seminário no Rio ou em São Paulo, e ele precisava de uma resposta de Deus. Perguntou, um amigo falou: rapaz, eu estou precisando decidir se eu faço o seminário aqui, ou no Rio, ou lá em São Paulo. E o amigo disse: fala com Deus, rapaz, que Deus fala contigo. E o amigo meio inexperiente disse: mas como é que Deus vai falar comigo? Ele falou: eu não sei. Mas Ele fala na palavra, fala no sonho, fala no hino, Ele vai falar. Aí ele foi. Um ano depois eles se encontraram. E aí rapaz, como é que você está? Estou bem, estou fazendo meu seminário. Estou bem que você falou, Deus me respondeu. Já estou no segundo período aqui no Rio, está sendo fantástico. Deus me respondeu. Aí o amigo curioso: Deus respondeu? Respondeu do jeito que você falou. Note que até quem manda às vezes tem dúvida. E aí então o rapaz disse: mas como é que ele respondeu? Ele falou: na palavra, igual você falou. Eu orei, falei: Senhor, eu preciso da sua resposta. Aí abri a Bíblia e enfiei o dedo. Aí ele disse: o que estava escrito? Desce no rio e lava-te. Aí eu falei: desce no rio, isso é Rio de Janeiro, com certeza. Para a Bíblia era o Jordão, mas para ele foi a maneira que usou. Deus usou para falar com ele. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que mais feliz do que você entrou, você vai sair. Você pode aplaudir o Senhor agora? Isso. Feche seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Isso. Feche aí. Quero falar com você.
que está nos visitando nessa noite, que está desviado dos caminhos do Senhor, que está precisando de um milagre, de uma intervenção de Deus. Quero dizer para você que você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque Deus te trouxe. Você veio aqui porque Deus tem um projeto, está de olho em você. Talvez você interrompeu a sua trajetória, mas se nessa noite você deseja retornar para os caminhos do Senhor, ou receber Jesus pela primeira vez em sua vida, como Senhor, como dono, e assumir com a igreja um compromisso, só se tiver alguém assim. Eu não prego para emocionar ninguém, meu papel é apenas pregar, e eu me limito a isso. Quem age é o Espírito Santo de Deus, é Ele que convence você e diz: vai lá, filho, vai lá se lavar no rio, que o rio vai mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua história. Tem alguém nessa noite que quer retornar para os caminhos do Senhor, ou recebê-lo pela primeira vez? Levante sua mão onde você está, e eu quero orar por você. Se tem alguém assim, só se tiver. Tem alguém? Levante alto. Aqui tem uma senhora, lá atrás tem outra pessoa. A igreja, fique de pé, por favor. Você que está levantando sua mão, aí na galeria tem alguém? Vem aqui à frente, por favor. Você que levantou sua mão, deixa eu orar por você aqui, por favor. Isso, vem aqui. Não sai agora não, ainda estou terminando, né? Bem mais cedo. Já vou passar a palavra ao pastor. Você que levantou sua mão, vem aqui. Fique à vontade, né? Isso, vem aqui. Isso ainda dá tempo para você. Saia do seu lugar agora. Você que quer retornar para os caminhos do Senhor. Isso, vem aqui. Se Deus falou contigo, né? Dessa maneira, às vezes um pouco lúdica, né? Aí na galeria tem alguém que não dá tempo de descer? Levante sua mão. Aqui na lateral. Isso. Dá tempo para você ainda. Quero deixar você bem à vontade, mas dá tempo para você. Fala com Deus aí: Senhor, é minha hora, é o meu momento. Nós vamos agradecer ao Senhor por essas vidas. Feche seus olhos agora. Estenda suas mãos para cá e feche seus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos essas vidas de uma forma muito especial em Tuas mãos nessa noite. Aqueles que retornam para os Teus caminhos, aqueles que iniciam hoje uma nova história. Sustenta os Teus filhos, ó Pai, e que eles possam andar lado a lado com Tua palavra, com os Teus preceitos, com os Teus ensinamentos. Escreve o nome dos Teus filhos no livro da vida, ó Deus, e dê a eles, Senhor, sonhos, dê a eles perspectivas de sucesso, e que tenham sempre no seu coração que o Senhor tem muito mais do que pedimos ou pensamos para nos oferecer. Agradecemos nesta noite, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.